E os dados apontam 47% sofre algum nível de depressão também desses trabalhadores. E se torna recorrente em 14% dos casos. A gente vai tratar desse assunto recebendo aqui a Sirlene Ferreira, psicóloga, sempre trazendo aí muitos apontamentos e reflexões importantes para a gente. Sirlene, muito obrigada pela presença. Obrigada a você. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Paralelo a isso, a gente sabe que o número de suicídios no Brasil tem aumentado também significativamente. Acho que é importante a gente falar, existe uma relação, né, entre ansiedade, depressão e esse aumento de casos de suicídio no nosso país. Sim, tem aumentado, é assustador, né? Sim. E acho que é interessante a gente pensar nessa questão de suicídio como uma questão de saúde pública. O que me causa um certo receio é que as pessoas abordam esse assunto comumente como sensacionalismo, sabe? Isso vira notícia de uma maneira que não é a correta, porque Sim. não orienta, não sensibiliza para o não tema. sensibiliza. E isso é uma preocupação, porque isso está muito linkado à questão de saúde pública e não a sensacionalismo, né? Perfeito. E a gente sabe que esse é o ponto extremo de uma situação que muitas vezes se arrasta por muito tempo. Sim. Né? Isso também acontece porque muitas vezes os transtornos mentais são ignorados. A gente ainda tem muita dificuldade de falar em depressão, em ansiedade, muitas vezes. E eu queria saber quais são esses principais problemas enfrentados naquele trabalhador, naquela pessoa que desenvolve suas atividades profissionais. Eu acho que assim, tem muito tabu ainda, né, para falar. Acho que existe aí algumas questões que se misturam e que as pessoas de senso comum acabam tendo vergonha em procurar ajuda. Então diz assim, mas então eu sou um doente mental? Não, não é. Você está passando por uma fase e que pode ser tratado. Aliás, gente, hoje é muito tratado, né? Assim, é muito fácil, tem muitos caminhos, Tem né? muitos caminhos, tem muitos profissionais de excelência, é muito mais comum do que se imagina, mas existe o tabu, sim. Acho que a gente ainda passa por essa questão do paradigma, né? De falar de... Eu já ouvi muito isso, mas por que fulano vai ao psicólogo? Ele é louco? E tem uma outra que eu acho que é bem interessante. Toda psicóloga é louca também, né? Calma. Muitas vezes há esse estigma, né? O estigma. A gente nem sabe o que é loucura, né? Define para mim o que é loucura para você, para a gente poder entender do que é que você está falando, né? Não, gente, o psicólogo é o profissional que cuida dessas questões e dado o diagnóstico por um psiquiatra, que é um médico especialista, né? Em comportamento humano, ele vai encaminhar o paciente para sessões de terapia, de psicoterapia, então, para poder tratar isso. De acordo com o grau da ansiedade, de acordo com o grau da depressão, muitas vezes o paciente precisa ser medicado. Mas eu para sempre terei que tomar remédio? Então, acho que isso é uma coisa bem interessante em dizer, né? Depende, né? Por quê? O remédio, ele trata o sintoma. Se você, junto com o remédio, estiver em psicoterapia, não, você não vai ter que tomar remédio para sempre. Mas o que acontece é que muitas vezes a pessoa, ela toma o remédio diminui o sintoma e ela entende que ela está curada. E aí ela abre mão do tratamento terapêutico. Então é mais ou menos assim, ó, vamos tentar imaginar, né? Vamos pensar numa criança, né? Quando uma criança tem febre, a gente trata a febre ou a gente cuida da febre e trata da infecção? A gente vai tratar a infecção, porque curando a infecção a febre vai embora. Resolve a febre. Né? Então assim, tem muita gente que daí toma o psicotrópico, que é o remedinho que o médico psiquiatra vai indicar, porque ele é que tem essa capacidade, ele é que está preparado para isso, e aí ela vai fazer psicoterapia, ela entra em psicodinâmica, a psicóloga vai cuidar dessas angústias com menos sintoma, e aí com o tempo ele não precisa mais do remédio. O inverso é que vira um ciclo vicioso, daí ele toma remédio, para ele tá curado, aí ele para de tomar remédio,
volta os sintomas, ele precisa voltar a tomar o remédio. Isso que é o que a gente vê, né? Perfeito. Sim, na maioria das vezes. Agora, pensando nesse espaço profissional, né? O que leva uma pessoa a desenvolver um quadro de ansiedade? É a rotina? É a competitividade? É o estresse? A cobrança? É tudo isso junto? Quais são os principais motivos que levam um profissional a ter tantos casos assim nesse ambiente profissional de ansiedade e depressão? Tudo isso que você disse corrobora, né? São todos fatores que corroboram para que isso aconteça. Então, mas eu ainda entendo o indivíduo ainda num sistema ainda maior, né? Então, como é que ele faz para chegar a esse trabalho? A gente está morando numa cidade, nós vivemos aqui em São Paulo, é uma cidade difícil em vários aspectos, né? Então, assim, muito congestionamento, a gente tem medo, tem a questão da segurança ou da insegurança, melhor, para explicar melhor. Aí ele chega no ambiente de trabalho, né? Como é o ambiente de trabalho? É um ambiente saudável, é um ambiente nocivo, onde as pessoas... Você acredita que existem lugares que as pessoas mal se cumprimentam? Que as pessoas não dão bom dia, né? E de repente não dá bom dia por quê? Porque eu tenho uma hierarquia que eu não preciso dizer bom dia. Mas você é humana, você lida com seres humanos, todos ali. Então, assim, desde um bom dia, desde um excesso de carga horária, cuidar de si mesmo. Acho que a gente não aprende muito isso, né? Sim. Como é que eu cuido de mim? Nos meus momentos de lazer. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que ela dizia assim, eu fico desesperada quando eu estou de férias, porque eu não sei o que fazer. Ou seja, saber conviver e lidar com a ociosidade também é saudável. Sabe, não fazer nada? Mas nada mesmo? Nada. Ficar sentada ou deitada no sofá, ouvindo a música que você gosta, ou simplesmente nada. E isso é muito importante, inclusive, para a criatividade. Quem não sabe lidar com a ociosidade já tem aí uma parte da sua mente, né, da sua psique que já está condenada, porque não sabe ser criativo. Então, você vê que a gente está falando de uma coisa, é um assunto muito abrangente. Sim, sem dúvida. Ele é muito abrangente. Agora, muitas vezes, ele é percebido nesse espaço, que é um espaço onde a gente passa muito tempo do nosso dia. É responsabilidade de quem, né, lidar com esse assunto? É o indivíduo que precisa identificar que não está bem, que precisa se resolver. A empresa tem um papel importante também na saúde mental dos seus colaboradores. Ela precisa olhar para esse aspecto também, pensando no seu ambiente, nos processos que ela estabelece, na forma que ela lida com esses profissionais. Sim. O indivíduo muitas vezes não se dá conta porque ele está intensamente dentro desse processo. Então, muitas vezes ele não se dá conta do que está acontecendo, né? Ele pode reclamar de uma possível dor de cabeça, às vezes sinto que minha boca fica muito seca, às vezes sinto taquicardia, não sei porquê, mas ando suando demais nas mãos. Ele identifica que algumas coisas, não tenho dormido uma noite inteira, acordo várias vezes à noite, mas ele não consegue vincular isso com problemas, né? Olha, será que isso está ligado à ansiedade? Será que está ligado às minhas angústias, né? Às minhas frustrações? E também a gente precisa pensar que nós não fomos ensinados a fazer esse tipo de autoavaliação. Isso pode demonstrar fraqueza, né? Isso não é fraqueza. E no ambiente de trabalho isso pode parecer que a gente está perdendo capacidade. Como não tem vontade de trabalhar, né? Tá fazendo o corpo mole, tá reclamando à toa, é a vítima de tudo, né? Agora, tem um lado bacana. Muitas empresas hoje trabalham com qualidade de vida. Tem dentro da empresa lá, ou terceiriza, ou tem uma equipe que cuida disso, né? Muitas empresas ainda não têm psicólogas no RH, e muitos RHs de empresa, que é o Departamento de Recursos Humanos, né? Ainda só faz o papel de programação de férias, admissão e demissão. O RH, quando ele tem uma política de RH, ele tem um olhar para o indivíduo como humano, é um olhar
humanista. O que será que está acontecendo com tal pessoa que vem se atrasando tanto? E não é chamar para dar uma bronca, é entender o que está acontecendo. Perfeito. Tem algumas empresas que já fazem isso. Que precisa se comprometer com esse Pois colaborador, é. né? Entendendo que não é o descarte e a entrada de um outro profissional que vai resolver. Se o ambiente, se a gente não lida com as situações, a gente só vai aumentando o impacto de tudo Eu diria isso, né? mais, assim, não é olhar para o ser humano entendendo que esse colaborador, que hoje também a gente chama de ativo, né? Ele não é uma peça da engrenagem, ele é um ser humano. Sim, ele não é descartável. Não é. Não Sem é. dúvida. Perfeito. A gente, infelizmente, não tem tempo mais para conversar, Silene, mas queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Acho que é importante a gente abrir esse espaço, falar sobre este assunto, e a Boa Vontade TV está sempre aqui falando sobre esses temas, porque a gente acredita que, né, abordar assuntos assim diminui o preconceito, Sim. né, traz o tema à tona para a gente esclarecer mesmo e ajudar quem precisa. E eu acho isso sensacional. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigada. Aqui ao nosso programa. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre o assunto, você pode entrar em contato com a nossa produção. A nossa convidada, Sirlene Ferreira, psicóloga, vai tirar as suas dúvidas sobre o assunto. O nosso telefone é o 0310 07 940 ou via WhatsApp 11 99801 1242. A gente vai para o intervalo e já volta.